Olá, bem-vindos à nossa videoaula sobre linguagem audiovisual. Vimos em um outro momento como organizar os elementos da significação a favor de nossas aulas. Devemos ter um texto coerente e pensado com antecedência sobre os caminhos que ele percorre até um receptor. Em nosso caso, um aluno que está em casa, em seu local de trabalho ou em qualquer lugar. Aliás, possivelmente com um laptop sobre o colo ou sobre a mesa, assistindo bem de pertinho à videoaula que você preparou para ele. Vale lembrar que nesse momento ele está movido por uma necessidade que o faz estar totalmente ligado ao que você preparou para ele. Ele foi lá e se matriculou na sua videoaula. Não é demais ressaltar que ele dedicou algum momento do dia e deixou de fazer uma série de coisas aí para se concentrar em frente a uma telinha e assistir a um vídeo. É maravilhoso, né? Para qualquer professor, imagine pensar em um aluno tão dedicado, aí, tão concentrado, né? É o mesmo caso de uma aula particular, digamos. Talvez aí o sonho de todos os professores, né? Porém, mesmo assim, de repente, ele pode simplesmente levar o cursor até aquele bendito xizinho lá no canto da tela e simplesmente desligar você. Isso se o seu vídeo não conseguir de nenhuma forma parecer interessante o suficiente para que ele continue dedicando o seu precioso tempo, né, a mais um vídeo, seja na internet, na TV, no DVD ou onde for. Vivemos em um mundo constantemente bombardeado por informação o tempo todo. Hoje, durante o decorrer de um dia, por exemplo, são inúmeros os anúncios publicitários em diferentes veículos, todos produzidos aí com uma preocupação excessiva, com uma estética ideal. Acessamos a internet algumas vezes e lá também vemos sim muitas imagens. E pelo menos em algum momento do dia ainda assistimos televisão. Também temos a possibilidade de ir ao cinema pertinho de casa, né, e assistir a um filme, ou ainda na TV, ou alugamos um DVD na locadora mais próxima e assistimos lá na TV de plasma, né, ou simplesmente baixamos na internet e assistimos no celular mesmo. Então, as pessoas estão acostumadas com o audiovisual. Essa surpreendente velocidade com que as mídias digitais se desenvolveram também permitiu a qualquer um produzir um vídeo de forma prática, precisa e com larga possibilidade de distribuição. Haja vista os meios aí da internet, como o YouTube, por exemplo. Todos esses fatores contribuem para o momento em que o seu aluno, que está lá assistindo à videoaula que você preparou, depois de algum tempo, decida se irá continuar assistindo ao vídeo ou não. Bom, calma, eu não estou aqui falando isso para lhe assustar, porém, você irá encontrar alunos cada vez mais exigentes e conhecedores do audiovisual. Muitos talvez até já tenham aí produzido os seus próprios vídeos. Por isso mesmo, a melhor forma de seu vídeo não parecer ali apenas mais um dentre tantos, né, é ser produzido da forma mais profissional possível, não sendo preciso para isso, claro, ter nenhum estúdio de Hollywood, mas conhecendo algumas estratégias técnicas e alguns recursos para tal empreitada. Vamos conhecer, então, alguns desses elementos que vão nos ajudar na produção de nossas videoaulas, tá legal? E o que é, então, a linguagem audiovisual? Bem, desde o surgimento da fotografia no século XIX, a humanidade se encontra até os dias de hoje completamente seduzida pela possibilidade de congelar um instante de realidade.
Depois, com o cinema, que nos mostra 24 desses instantâneos por segundo, nos dando aí a impressão de movimento, essa possibilidade se tornou ainda maior, ao ponto de criarmos também outras realidades. Um cara chamado David Griffith, considerado pela história cinematográfica o pai da linguagem audiovisual, foi quem primeiro começou a desenvolver formas de contar uma história usando o cinema como plataforma. O cinema, que até então era utilizado para simplesmente registrar a realidade, vejam aí alguns exemplos, passou então a provocar sensações profundas e premeditadas nos espectadores, de forma muito convincente. E durante o século seguinte, o nosso século XX, a linguagem se desenvolveu em diversas direções, movimentos e ramificações. Desenvolveram-se também as tecnologias. Veio em seguida a televisão, que era transmitida ao vivo, com uma comunicação mais dinâmica, em consequência disso. Esse meio se tornou ainda mais dinâmico com o advento do videotape, que permitia gravar áudio e vídeo em uma mesma fita. Aí se inicia o desenvolvimento da linguagem audiovisual, da televisão, como conhecemos hoje, essa ferramenta que nos acompanhou durante todo o século XX e ainda está presente nas nossas casas. Durante o final do século XX, as tecnologias de captura de som e imagem também se tornaram mais acessíveis e surgem aí as câmeras portáteis capazes de captar áudio e vídeo. Chegamos por fim nesse brevíssimo resumo da história do audiovisual, à era digital, onde todo esse complexo processo se tornou disponível e democrático a todos, com maior espaço para armazenagem de dados nos computadores, com o DVD, com a tecnologia HD, as câmeras aí cada vez menores e mais baratas, a internet, o Wi-Fi, uma série de coisas. A linguagem audiovisual continua seguindo os mesmos princípios da história do cinema. Porém, toda essa rápida evolução e democratização do audiovisual interferiu diretamente na linguagem. Então podemos definir linguagem audiovisual como um recurso técnico, artístico, que permite aí organizar as imagens e os sons em sequências, cenas, tomadas, planos e diversos outros elementos do audiovisual. Essa organização permite estabelecer diferentes narrativas dramáticas, certo? Mas como é que eu devo me apropriar da linguagem audiovisual para produzir a minha videoaula? Bom, dentro do que chamamos de enquadramento, ou seja, o espaço compreendido lá no visor da câmera, que corresponde ao que veremos na tela, está o nosso assunto. Portanto, tudo que está ali dentro será percebido pelo espectador. Uma mesa, um vaso, a posição do professor, se ele está sentado ou em pé, em movimento, a roupa que ele está vestindo, a área do enquadramento, onde ele está, se ele está perto ou se está longe da borda do enquadramento, e ainda se a câmera está parada ou em movimento, se a câmera tem movimentos rápidos ou sutis, né? Tudo isso em consonância com o áudio, que também pode ser manipulado de diversas formas. A linguagem audiovisual é, portanto, a combinação de todos esses elementos a fim de nos ajudar a contar a nossa história da forma mais convincente e atraente possível. Bom, vamos conhecer então alguns dos elementos da linguagem audiovisual. Vamos lá?